Olá, meus amores do SEV, tudo bem com vocês? Hoje é dia de avaliação do primeiro bimestre. A aula de hoje será de revisão. Então, queria desejar boa prova. Prestem bastante atenção nos enunciados das questões, ok? Boa prova. Beijos. Então, vamos à revisão do primeiro bimestre. Estudamos sobre o continente africano, tá? E as suas características. Então, vamos começar aí revisando os aspectos físicos do continente africano. A localização dele no planisfério, tá? Faz fronteira ali com o continente asiático e o europeu. Aqui o mapa referente à África, lembrando que a fronteira que se divide com a Europa é pelo Mar Mediterrâneo e na Ásia com o Mar Vermelho e é banhado pelos oceanos Atlântico e o Índico. A divisão do continente é feita em duas formas, a África do Norte e a África subsaariana. Olhem as cores aí na legenda, lembrando que o divisor dessa divisão é o deserto do Saara. Então, vamos ver as características do norte da África. Essa regionalização do continente tem o deserto do Saara como divisor natural e os aspectos humanos, em especial a religião, tá? E aí os países que compõem o norte da África é Marrocos, Tunísia, Líbia e o Egito. A África subsaariana é uma região do continente africano que se localiza geograficamente abaixo do deserto do Saara, tá? Então essa parte da África subsaariana corresponde abaixo do deserto do Saara. Os climas predominantes na região da África, né? Os climas existentes. Temos aí o Mediterrâneo, o semiárido, o desértico, tropical, são climas bem variados no território africano. Vamos falar da hidrografia, os rios principais que banham o território, o Rio Nilo e o Rio Congo, alguns exemplos aí de rios importantes no continente africano. Sobre o relevo, vamos destacar aí o deserto do Saara, o Monte Kilimanjaro e o deserto Kalahari. Sobre a vegetação existente no continente africano, tá? Vamos falar aí da vegetação mediterrânea, do deserto, vegetação de estepe, alguma floresta tropical, tá? E vamos ver aí alguns tipos de vegetações. As florestas equatoriais e também as savanas, correspondente ao continente africano. Vamos revisar também a fauna riquíssima do continente africano com os grandes mamíferos. E vamos falar também da economia, tá? Produção de petróleo, gás natural, grandes reservas de diamante, turismo também nessa região do Egito e de Marrocos, porque são países milenares, né, com história riquíssima e aí recebem visitantes anualmente. A agricultura nessa região é desenvolvida nas proximidades do rio Nilo. Vamos revisar agora os fatos históricos envolvendo a África. E aí vamos falar da colonização, que para os países europeus, a África era percebida como um espaço importante de passagem para o comércio com a Ásia. Depois o continente africano passou a interessar pela possibilidade de conseguir mão de obra escrava, tão necessária para a colonização da América. Depois o neocolonialismo, né, que foi a industrialização do continente europeu, marcou um intenso processo de expansão econômica, e aí os europeus buscavam a matéria-prima no continente africano. Não podemos deixar de falar também como fatos históricos sobre a partilha da África, tá? Países como Portugal já se encontravam no continente e utilizavam a África como fornecedor de mão de obra escrava. A partilha da África é o nome pelo qual ficou conhecida a divisão do continente africano. Aqui temos o mapa, né, a relação do Brasil com a África, e aí a vinda dos grupos bantus e sudaneses para o Brasil na época
das colônias portuguesas, justamente para mão de obra escrava. Vamos falar agora dos conflitos existentes dentro do continente africano e as suas consequências. Vamos revisar aí quais conflitos existem ou existiram no continente africano. A origem, desses conflitos é que desde a Primeira Guerra Mundial eles já estavam sob o domínio da Europa, o continente africano. A partilha é feita de maneira arbitrária, quer dizer, sem limites, não respeitando as características culturais de cada povo, o que contribui para muitos desses conflitos. Tribos aliadas foram separadas e tribos inimigas foram unidas. Então, os europeus não dividiram de acordo com as divisões das tribos africanas, gerando assim muitas guerras internas. Vou citar alguns exemplos, que é a Guerra do Biafra, que foi no país Nigéria, e aí esses dois grupos entraram em conflito, e depois esse território de Biafra foi anexado à Nigéria. Esse período foi de 6 de julho de 1967 a 1970. Depois outro, não em sequência, só estamos citando os conflitos. E aí temos o conflito de Apartheid, que significa separação, aconteceu na África do Sul, tá? E aí esse regime separava os brancos dos negros, só os brancos tinham o direito de votar, e para a imensa população negra só restava obedecer. Dentro desse conflito temos o destaque aí Nelson Mandela, que foi um dos líderes do movimento contra esse regime do Apartheid. Ele ficou preso 27 anos e depois disso tudo ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Outro conflito é a Guerra Civil em Angola, tá? Que aí origina as minas terrestres que se encontram até hoje no território. Foi um conflito armado interno que começou em 1975 até 2002. E aí do lado a fotografia das minas terrestres que estão até hoje no interior do território angolano. Primavera Árabe, que aconteceu mais ali ao norte do continente africano, foram vários episódios revolucionários e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no norte da África. O objetivo era a derrubada dos governos ditadores, tá? E da realização de eleições para a melhoria de condições de vida. E agora vamos falar das consequências desses conflitos. Infelizmente, a fome, que é a diminuição da oferta de alimentos, grande ocorrência de desertificação em razão das ocupações dessas áreas impróprias para a agricultura, que aí diminui a plantação, e assim não se obtém alimentos, diminuição das pastagens e terras férteis no continente, os conflitos étnicos que resultam em guerras civis. Doenças também são as consequências desses conflitos. As doenças na África causam polêmicas infinitas por todo o mundo, estão associados a outros setores, pobreza, ignorância, forma de governar. Algumas doenças existentes, esquistossomose, meningite, hepatite, cólera, dengue e a AIDS, em grande parte do território africano. Então, outra consequência em relação a esses conflitos é o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Os países africanos ocupam os menores índices de desenvolvimento humano, que são os 3 critérios avaliados: saúde, educação e renda per capita. Mas não podemos deixar de levar em conta a cultura riquíssima que tem nesses países africanos e que não podemos deixar de esquecer em nenhum momento. Então a revisão foi feita, a prova vai ser sobre o continente africano, tá? Estudem bastante. A atividade de vocês é só estudar, para terem bons resultados na prova, tá bom? Grande beijo para vocês.